Bom dia, segunda-feira, 6 de novembro, título da lição, Um Fundamento Profético. Leia Lucas, capítulo 24, versos 36 a 49. O que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? Após a morte de Jesus, os discípulos eles se fecharam no aposento com medo dos judeus. João 20, 19. E ao que parece, estavam possuídos de uma grande tensão nervosa. Tinham sido companheiros íntimos daquele que fora morto acusado de rebelião, e era muito provável que logo eles teriam o mesmo destino. É provável que temessem ser detidos a qualquer momento. E além disso, informes a respeito de que Cristo tinha ressuscitado deve ter preenchido cada um deles de uma grande tensão emocional. E apesar desses relatórios, parece que eles não estavam preparados para um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. O fato é que Jesus aparece no meio deles e eles não conseguem acreditar. Tinham medo e até a grande alegria os deixou em dúvida. Cristo teve que comer na presença deles. E, após se ausentar, se Jesus os tivesse deixado apenas com aquela experiência, após a sua partida, talvez a fé deles não tivesse perdurado. Com o tempo, o poder da experiência poderia se dissipar e eles se esqueceriam ou começariam até a questioná-la. Afinal de contas, milagres não produzem fé genuína. Então, o que fez Jesus? Ele os conduziu à palavra e lhes mostrou o fundamento profético de sua obra e de seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência sobrenatural que teve com eles. Jesus sabia que a fé deles deveria estar fundamentada na palavra de Deus, Lucas 24, verso 44. O mestre sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que a sua ressurreição significava. Era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada de um reino político e terreno para a grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, ele lhes abriu o entendimento, Lucas 24, 45, para que compreendessem essas verdades que deveriam compartilhar com o mundo. O Evangelho é muito mais do que uma vida vitoriosa aqui neste mundo. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como um movimento profético de restauração das verdades bíblicas para o tempo do fim. E o cristão adventista precisa saber que ele pertence à igreja remanescente da profecia e que uma missão lhe foi confiada pelo Salvador. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e os eventos que incluem o primeiro e o segundo advento de Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. Você deve conhecer as razões da sua fé. 1 Pedro 3,15 diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Infelizmente, muitos queridos irmãos estão engrossando as fileiras do Adventismo sem conhecerem a história desse movimento. E muitos desistem da caminhada e alguns chegam ao absurdo de se associarem à Babilônia, testemunhando que saíram das trevas. Isso nada mais é do que falta do conhecimento do fundamento profético da igreja remanescente. Precisamos saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.